Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Nós vamos colocar de pé neste momento, nessa noite. E vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Amém? Acharam aí, irmão? Salmo de número 23. Já está projetado aqui, eu vou ler. E os irmãos meditem aí na palavra. Vou ler aqui na Bíblia, o mesmo da projeção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, eu quero te adorar nesta noite, por essa oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui na tua presença. Deus querido, Deus santo, Deus eterno, venha falar conosco nesta noite. Venha realizar, ó Deus amado, a sua obra nesta noite sobre as nossas vidas. Que possamos receber, ó Deus, da parte do Senhor, não do homem, não da mão do homem. Muitas vezes é claro que o Senhor usa o homem para realizar as suas obras, mas nós recebemos da parte do Senhor e cremos no seu milagre, cremos no seu poder, cremos na sua vitória e cremos também na sua misericórdia. Vai estendendo as tuas mãos nessa noite, ó Pai, e vai operando, ó Deus, as suas maravilhas sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva, pelo poder do teu Espírito Santo. Eu te louvo, eu te agradeço e eu te exalto. Pai, realiza nesta noite uma obra em nós e opere em nós as tuas maravilhas. Isso tudo clamamos em nome do Senhor Jesus. Pode tomar os seus lugares, irmãos. Graças a Deus, né? Eu quero falar da escolha do improvável. Amém, igreja? A escolha do improvável. Quero usar esse salmo, o Salmo 23, para nós falarmos desta história tão linda da Bíblia, da palavra de Deus, que muitas das vezes ela se parece com a nossa própria história. O salmista Davi, esse é um salmo de Davi, né? Davi foi o escritor da maioria dos salmos. Ele não escreveu todos, mas ele escreveu a maioria deles. E sempre nós vemos na mensagem do salmo um coração sedento de Deus. E o próprio Cristo, quando ele estava dando o sermão lá no monte, ele fala sobre essa pessoa que tem sede. Bem-aventurado aqueles que têm a sede da justiça. E a justiça é o próprio Deus nas nossas vidas. Porque a sua palavra diz que a base do teu trono é a justiça e a retidão. Aleluia. Então, bem-aventurado aqueles que possuem, que têm sede de Deus. Aquele que tem sede de Deus, a Bíblia diz que eles serão fartos. E que nessa noite você possa ser farto da presença de Deus, em nome de Jesus. O salmista ele começa dizendo uma coisa muito importante.
ele externa algo muito relevante para a vida daqueles que andam com Deus. O Senhor é o meu pastor. A tradução do original diz: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Nós não temos falta da alegria, da tristeza, das adversidades, dos vales, mas também não temos falta da presença poderosa do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero falar deste homem que era improvável. Tudo ia e caminhava na direção oposta, mas um coração adorador, ele muda a circunstância. E em pleno século 21, na época que nós estamos vivendo, Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. E ele vai mudar a obra da nossa vida a partir do nosso comportamento. Daquilo que é improvável, daquilo que nós não conseguimos alcançar, ele é poderoso para fazer um grande milagre, uma grande obra, fazer algo que ainda não estamos esperando e os nossos olhos não podem contemplar, mas nós cremos pela fé. A nação de Israel, ela tinha passado uma transição. Que transição era essa, pastor Wesley? Eles tinham saído dos juízes que julgavam para a monarquia, onde o rei exercia o poder sobre a nação. E naquele tempo, dessa transição, havia mais de 20 anos que a Arca da Aliança, a representação. E eu fico imaginando um tabernáculo sem a Arca da Aliança, o mais importante móvel do tabernáculo. Foram 20 anos na casa do sacerdote Abinadab. Alguns dos juízes que sucederam o Eli não trouxeram a arca, nem o grande sacerdote Samuel trouxe a arca. E nós vemos que quando nós não temos a representação de Deus na nossa vida, a nossa vida ela fica sem sentido. O cristão, quando ele não tem a presença de Deus na vida dele, a vida dele fica sem sentido. E nós entramos e incorremos no pensamento de toda a humanidade: de onde viemos, para onde iremos e quem somos nós. Presença de Deus, igreja, presença de Deus, irmã e irmão, é a melhor coisa na vida de um homem. É a melhor coisa na vida de uma mulher. E o povo escolheu, pediu, melhor dizendo, pediu um rei. E o primeiro rei que foi pedido, ele era pastor de jumentos. O tanto é que o Saul estava atrás das jumentas de seu pai que havia extraviado e sumido. E o tanto é que falou: rapaz, a gente não sabe onde é, vamos na casa do profeta, quem sabe lá Deus não revela. E aquele homem, ele foi ungido naquele dia, e foi colocado óleo sobre a vida dele. E a unção que você recebeu nessa noite, ela tem um peso na sua vida. Não é um amuleto, não é um subterfúgio de fé, mas é um sinal de que Deus está movendo na tua fé, na tua esperança. Não é o óleo que você recebeu que vai trazer mudança, mas é o Deus que unge, o Deus que muda, o Deus que toca, é quem traz a mudança nas nossas vidas. Mesmo sendo escolhido pelo próprio Deus, nós temos que fazer por onde para viver a escolha que Deus fez. Nós temos que honrar a escolha que Deus fez. E a Bíblia diz que Saul, ele se tornou em uma outra pessoa, porque o Espírito de Deus se apoderou da sua vida. Olha, irmão, que coisa interessante. Não é o que nós queremos, não é o que o crente ele precisa. Que o Espírito Santo de Deus venha e tome o controle da sua vida. Mas o tempo, ele se torna o nosso maior amigo,
o nosso maior adversário. O tempo mal aproveitado, ele se torna o nosso inimigo. E o tempo bem aproveitado, ele se torna o nosso aliado. Aquele homem, ele foi crescendo, Saul, ele foi sendo visto, porque Deus dera a ele livramento. Porque a intenção de Deus na minha vida e na sua vida é trazer libertação. Deus, ele quer entrar na tua vida, irmã. Deus, ele quer entrar na tua vida, meu irmão, e ele quer trazer libertação, restauração. Este é o plano, esse é o propósito de Deus. Mas o tempo, ele foi crucial para a vida do rei Saul. Quanto mais tempo passou, quanto mais Deus o engrandeceu, mais ele saiu da presença do Senhor. E Deus tem te dado, igreja, Deus tem te dado, irmão, Deus tem colocado na tua mão, mulher, não para você afastar de Deus, mas para que aquilo que Deus te dê, seja para que o nome dele seja exaltado sobre a face da terra. Deus, ele quer te engrandecer, não para que você se torne grande e esqueça dele, não. Ele quer que você seja abençoado, para que o nome dele na sua boca seja exaltado. Por isso que ele é o Deus que abre a porta. Por isso que ele é o Deus que toca nas nossas vidas. E quanto mais Deus abre, e quanto mais Deus toca, mais nós temos que ser fiéis a ele. Hoje em dia a igreja do século 21, ela está na luta. Aquela pessoa está na prova, as portas estão fechadas. O sustento da vida dele está precário e ele clama a Deus. Ele vai para a congregação e pede com graça, e pede com fé. E de repente Deus começa a prosperar a sua vida na terra. E Deus, ele imagina aquele homem, Deus imagina aquela mulher começando a usar a sua prosperidade para que o reino de Deus seja fomentado sobre a face da terra. E de repente aquele homem, ele começa a crescer, aquela mulher começa a engrandecer, e o primeiro passo dele, o primeiro passo dela é não ter mais tempo para Deus. E isso é o maior erro do ser humano. E eu estou falando de coisas aqui que eu vivo nessa experiência que eu estou aqui há mais de 2 décadas. A bênção de Deus para as nossas vidas é para que o nosso coração se chegue mais a Ele. E você tem que ser um adorador em todo momento da sua vida. E não é fácil adorar quando nós não temos, aleluia, nenhum objetivo e nenhum sentido para adorar. Não é fácil adorar quando nós não vemos motivos para adorar. E quais são as horas que nós não vemos motivo? Na hora que estamos na enfermidade, na hora que a porta está fechada, na hora que a dificuldade financeira bate nas nossas portas, nós não conseguimos adorar. Mas Deus, ele tem algo liberado na vida daqueles que conseguem adorar no momento da adversidade. E chegou o momento que Saul, ele fez tanta coisa errada, e que tem hora que eu fico lendo, observando 1 Samuel, capítulo de número 15, 16. Eu vejo lá Deus falando, porque o Samuel estava orando pelo rei de Israel. Era obrigação da nação, e hoje é obrigação da igreja orar pelos nossos governantes. E Samuel estava lá orando pelo rei Saul, e o coração doído porque ele tinha se afastado de Deus. E Saul afastou tanto de Deus que a Bíblia diz que o Espírito Santo já não tinha mais liberdade de operar naquele coração. O Espírito Santo não conhecia mais este homem, porque este homem outrora era aquele que estava na casa do profeta, tinha recebido a unção, e a Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele, e ele profetizou no meio dos profetas.
Agora, passado muito tempo, aquele homem não conhecia mais o Espírito Santo de Deus. E ele insistiu numa vida de pecado. Chegando ao momento de Deus, assim falar para o profeta: porque tu, Samuel, tem dó de Saul, eu tenho o rejeitado. Ele não será mais rei, e eu vou levantar um que é segundo o meu coração. Eu vou levantar um que é segundo aquilo que eu quero que o homem seja na terra. Sabe por que você é crente, irmã, irmão? Sabe por que você é cristão? Por duas coisas. A primeira dela é por causa da salvação, porque a Bíblia diz que a salvação, ela é um dom de Deus. A primeira coisa que você foi chamado foi para ser salvo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A segunda coisa é que a tua vida, ela foi salva para que o nome de Deus seja glorificado. As pessoas precisam ter sede de Deus, em ver Deus na sua vida. E nós não estamos conseguindo emitir, nós não estamos conseguindo transparecer essa presença de Deus nas nossas vidas. Jesus disse: olha, vós sois as minhas testemunhas. O que a testemunha faz? A testemunha verdadeira, ela testemunha a verdade. E o que é o nosso testemunho? Que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você sabia que pregação é essa, irmão? Essa era a pregação de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Não falavam português corretamente, mas foi a única frase que eles começaram a trabalhar. Jesus Cristo cura, batiza, liberta e leva para o céu. Como é triste ser rejeitado por Deus. E que hora que eu fico pensando: Deus, será que as nossas ações não têm causado a rejeição do Senhor às nossas vidas? Mas havia um moço que era improvável. Quantas vezes Davi, ele orou lá no campo, sozinho. E eu vejo que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, eles não se expressam às multidões, mas eles estão no oculto e no secreto, clamando ao Deus Todo-Poderoso. São esses homens que a Bíblia tem nos mostrado que é os que têm sobressaído nas suas gerações. E Deus então, ele dá uma missão ao profeta Samuel. E a palavra do profeta Samuel na boca dele era a verdade. Quantas vezes, irmão, você se acha improvável? Quantas vezes você tem se achado pequeno? Quantas vezes você tem se sentido incapaz? Falta-lhe a força, até mesmo para você acreditar que pode na tua vida acontecer algo de mudança extraordinária. E eu quero falar nessa noite para essa pessoa que parece ser improvável. Parece improvável você vencer. Parece improvável você receber o milagre da parte de Deus. Parece improvável a mudança na sua história. Mas eu sirvo um Deus que Ele trabalha, e muitas vezes Ele trabalha naquilo que é improvável. Talvez você entrou aqui nessa noite com esse sentimento: é improvável, Deus, na minha vida não tem como.
E Deus manda o profeta na casa lá de Jessé, o belemita, morador de Belém. Vai lá, ele tem os seus filhos e eu escolhi um deles. E nós vemos aqui Davi, ele externando isso, dizendo: Deus, tu és o meu pastor. Igreja do Jardim Marinês, Deus é o seu pastor. Irmã, irmão que está aqui nessa noite, Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quantas vezes sozinho no meio de um rebanho de ovelhas, Davi não chorou, porque ele sabia que os seus irmãos já faziam parte do exército. E nós sabemos, irmãos, e a Bíblia fala que Davi era sisudo, ou seja, era aquela pessoa sanguínea, aquela pessoa que queria. E quando nós vemos no capítulo 16, quando ele chega lá na batalha do gigante, ele fica interessado, ali pergunta: o que vai dar ao homem que venceu o gigante? Ele também tinha sonhos, ele também tinha desejos, mas aquilo que era improvável acontecia, aquilo que não podia acontecer, Deus ele traz como uma realidade tremenda na vida daquele jovem. Samuel, ele chega naquela casa, ele conta a Jessé o que foi fazer ali naquele local. Jessé imediatamente manda chamar os seus filhos e começa a colocar aqueles homens capacitados, habilitados, homens que tinham a graça de se quando olhava para ele. Mas Deus estava atrás daquele que era improvável, porque geralmente aqueles que são pequenos, aqueles que são improváveis, são esses que levam Deus a sério. Deus não está procurando força nem capacidade psicossomática de nenhum ser humano. Ele quer um ato de fé, um ato de adoração e um ato de contrição dentro do seu coração. Eu vejo, irmãos, que Deus ele quer mudar a história das nossas vidas. Pastor, ainda no tempo que nós vivemos, ainda na circunstância que nós vivemos, há possibilidade de mudança? Sim. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. O profeta, ele olhou o primeiro filho de Jessé e disse: é este o escolhido do Senhor. Uma boa aparência. Quantas vezes você se sentiu humilhado, rejeitado, um espírito de rejeição, um sentimento de humilhação toma conta da sua vida? E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, sobre a tua vida há um espírito excelente. Sobre a tua vida repousa o Espírito da glória de Deus. As pessoas estão olhando para você e estão menosprezando e dizendo dentro do seu íntimo: é improvável. Mas Deus ele não está olhando para aquilo que é improvável. Deus ele olha outra qualidade. Homens e mulheres segundo o seu coração. Se cada pessoa aplicasse na sua vida o que era pregado no púlpito, você ia ver uma mudança significativa na sua história. Quando o profeta ele faz menção de falar o Espírito de Deus ele vem ao ouvido do profeta e diz: não é esse, ó profeta, não olhe pela aparência, porque você está vendo o exterior e é bonito aos olhos, mas eu vejo o coração. Deus ele sonda os nossos corações.
O profeta Jeremias, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e também é perverso, quem o conhecerá? Aí Deus entra em cena, usa a boca do profeta e diz: eu, Senhor, conheço o coração e esquadrilho os rins, aleluia, e dou a cada um segundo as suas obras. Você entrou aqui nessa noite, o Espírito de Deus sondou o teu coração. Ele tem contemplado a tua jornada, Ele tem contemplado a tua dor, Ele tem contemplado os teus passos. E nessa noite, se o seu coração alegra o coração de Deus, você é aquele improvável que Deus vai levantar, e todos vão dizer: não era para ser, mas agora está sendo. Não tinha condição, mas agora tem, porque eu sirvo Deus que faz aquilo que é improvável se tornar, aleluia, a bênção e a vitória na vida de um homem. O profeta, ele fica sem saber o que fazer, então ele manda chamar outro dos seus filhos. Vem, e o porte era o mesmo. Realmente deve ser esse o escolhido do Senhor. E o profeta diz: não. E quando passaram todos os filhos que estavam ali, a mãe de Davi, o pai de Davi, os irmãos de Davi, não acreditavam que Davi poderia ser o escolhido. O tanto é que ele não estava presente, irmão. Ele não estava presente. E eu estou falando aqui de uma mudança significativa na vida de uma pessoa. Eu estou falando aqui que a mensagem era: Deus me mandou pessoalmente, eu ouvi pessoalmente a palavra de Deus. Vá à casa de Jessé e unge um dos teus filhos, porque ele será o novo rei de Israel. Sabe o que é isso? É um moço, um jovem na tenra idade, sem nenhum estudo, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum futuro vislumbrante. De repente chega uma oportunidade de ele ser o líder daquela nação. Quem havia mandado? O próprio dono daquela nação, o Deus Todo-Poderoso. Deus estava fazendo aquilo improvável ser realidade. Deus estava trazendo à existência aquilo que não existe, porque quem trabalha, quem opera, quem faz é o Espírito Santo de Deus. O profeta pergunta: não há mais moços? Cadê os seus filhos, ó Jessé? Será que Deus me deu uma missão e eu errei nessa missão? Porque eu estou vendo que passaram todos os seus filhos. E de repente Jessé abre a sua boca e diz: há ainda um. E ele é o improvável. Ele é o que não está na fila. Ele é o que não está na vez. Ele é o menor da casa. Vá chamá-lo, porque não faremos nada enquanto não vier. Tiveram que sair da reunião e alguém ir lá no campo. E nós vemos aqui Davi, ele falando isso no Salmo 23. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça e o meu cálice transbordará. Eu quero que você nesta noite saia com uma certeza deste lugar, que você pode ser o improvável dentro da sua família, mas é o escolhido. Você pode ser um improvável lá no teu trabalho, mas é o escolhido de Deus. Aleluia. Você pode ser um improvável no meio dos teus, mas Deus manda te dizer que você é o escolhido. Veio Davi. Eu gostaria até que projetasse para nós 1 Samuel, o capítulo de número 16, a partir do verso 11.
Olha como é interessante a palavra. 1 Samuel 16, a partir do verso 11. Olha o que diz. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta um menor, ainda falta um improvável. E eis que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda até que ele venha aqui. Até que ele venha aqui. Projetou? 12. Vou usar aqui a projeção. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Olha um parênteses. E era ruivo, né? Um cabo mais assim, mais pro lado de loiro, né? Cabelinho meio. E formoso de semblante e de boa presença. Aleluia. Imagine, irmão, ele caba pequenininho, menor da casa, entrando naquela casa, uma casa comum, porque a casa de Jessé era de uma família humilde, era de uma família que não tinha muito recurso, era uma casa pobre, mas era uma casa que tinha a presença de Deus, era uma casa em que o governador do universo, o rei do universo, se deteve sobre ela. Porque a Bíblia diz que aquele moço foi escolhido porque ele era segundo o coração de Deus. Ninguém olhava para ele, mas aquelas pessoas conheciam, porque quando Saul ele ficou atormentado, alguém disse: olha, eu conheço um jovem que ele toca harpa e é maravilhoso quando ele toca. Todo mundo queria estar perto de Davi, mas ninguém imaginou que ele era o escolhido de Deus. Aí chega aquele moço e disse o Senhor. Quem disse, irmão? Disse o Senhor. A última palavra que vale é a de Deus, e a palavra que permanece é a de Deus. Não é do teu problema, não é do teu inimigo, não é do teu adversário. A palavra que tem poder na nossa vida é a palavra do Espírito Santo de Deus. O tanto é que o escritor de Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito ele está dizendo à igreja. Deus mandou o profeta levantar o improvável, e aquele que Deus levanta, Deus cuida. Aquele que Deus levanta, Deus luta com ele. Aquele que Deus levanta, ele destrói gigantes. Aquele que Deus levanta, ele vence batalhas, porque quem levantou, ou quem Deus levantou, o inferno não pode destruir. Aquele que Deus exaltou, ninguém pode derrubar. E eu quero dizer para você nessa noite: você é esse improvável, mas foi escolhido. Deus disse ao profeta, então se Deus disse, Deus estava lá. Oh, coisa maravilhosa! Deus estava lá, ao pé do ouvido do profeta, e o profeta estava atento à voz do Senhor. O profeta não foi rebelde àquilo que Deus havia determinado, mas ele estava atento àquilo que Deus falava. Davi entra naquela sala, não sabia o que estava acontecendo, e de repente ele ouve o silêncio daquela sala romper pela voz do profeta Samuel: é você, meu jovem, que foi escolhido. Todo mundo olhando com os olhos estatalados, dizendo: ele é improvável, mas Deus dizendo: ele é o escolhido. Verso de número 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite. O chifre era o recipiente, né?
levou aqui no recipiente, que era um chifre, e ungiu no meio de seus irmãos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa. Ele começou a ser exaltado no meio da sua família. Você sabia que o maior obstáculo do homem é dentro da sua casa, dentro da sua família? Tem pessoas que passam as suas maiores lutas no meio dos seus. E Jesus disse: olha, o profeta não tem honra a não ser fora da sua casa, que dentro da casa ele não tem a sua própria honra. E os seus inimigos não são os de fora, serão os de dentro da sua casa. O que Deus fez? Deus, ele contou para todo mundo o que ia fazer, porque ele viu no coração daquele moço algo que chamou a sua atenção. E para nós recebermos desse mesmo Deus, nós temos que oferecer algo no nosso coração que chame a atenção de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o texto diz: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém, igreja? Imagine você, irmã, levantando de manhã, cheia do Espírito Santo de Deus. O diabo, ele vai usar alguém que está lá na sua casa, dentro da sua família. Quando ele vai e vê o Espírito de Deus na tua vida, ele retrocede. Porque Deus, ele quer nos pegar e ele quer nos embriagar do Espírito. Ele simplesmente não quer tomar as nossas vidas, ele quer apoderar das nossas vidas. E a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Isso é maravilhoso, é tremendo isso. Olha, se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e voltou para Ramá. Aleluia, Deus. Tem pessoas que levantam de manhã, é a maior tristeza. Vai deitar à noite também, é a maior tristeza. E olha que este moço aqui, irmãos, ele foi perseguido. Nem a história. Pega aí o capítulo 16 e começa a ler sobre a história de Davi. A casa de Saul perseguiu a vida de Davi. Só que você vai chegar em textos que vai dizer assim: e a casa de Davi se fortalecia, e a de Saul enfraquecia. Deus, ele peleja por você. Quando ele usou a boca de Josafá, não foi à toa. Nem a boca de Josafá, né? Mas a boca do profeta, né? Do sacerdote que ali estava, Jaziel. Não me lembro o nome dele agora. Acho que é esse mesmo. Deus falou: olha, rei Josafá e todo Judá, não pasmeis, porque essa peleja não é sua, mas é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Não tereis que pelejar, parai e vede o grande livramento do Senhor. Esta peleja, irmão, está falando no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Você está andando para o teu trabalho, irmão, o diabo está te espreitando nas esquinas, ele está te olhando de longe, mesmo que o anjo do Senhor está acampando do seu lado. O diabo está olhando lá, ele está procurando estratégia para te destruir. E quando ele não consegue destruir, ele quer entristecer o seu coração. Ele quer colocar uma mágoa, uma tristeza, uma angústia no teu coração. Mas uma pessoa em que o Espírito de Deus se apoderou dele, não tem lugar para esse tipo, aleluia, de ataque do inferno.
porque ele está cheio da graça de Deus, ele está cheio da glória de Deus. E quando ele olha para o seu lado, quando ele olha na sua retaguarda, ele não vê o diabo espreitando, mas ele vê os anjos do Senhor, cumprindo o que diz o Salmo: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Ele vê glória, ele sente vontade de louvar, ele sente vontade de adorar, porque ele está cheio da presença de Deus. E que foi o que aconteceu na vida deste moço. Deus, ele faz isso, irmãos, nas nossas vidas. Ele torna o improvável ser o escolhido. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite, e nós vamos orar mais uma vez. Vamos clamar mais uma vez ao nome do nosso Deus. E a história mostrou que Deus estava certo, sempre Ele está. Sempre a história mostrou. O Davi não podia, ele não tinha como mudar a história espiritual de Israel, mas a vida dele foi um grande instrumento de libertação. Você que é leitor da Bíblia, você vai lembrar que a Arca da Aliança, ela foi perdida quando os filhos de Eli levaram ela para a batalha contra os filisteus. Deus havia rejeitado aqueles moços por causa do pecado. E a partir daquele momento, a arca, ela nunca mais voltou para o centro religioso, que ali agora era Ramá. E a arca tinha sido levada. O Samuel não conseguiu trazê-la, o Saul não conseguiu trazê-la, e Davi esperando. Por isso que ele sempre dizia: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sempre esperando, sempre esperando. De repente acontecia algo aqui, Deus o exaltava. Chegou o momento que ele chegou em Jerusalém, e ali ungiram como rei de Jerusalém. Ele se tornou rei ali por 7 anos, e as outras nações ainda estavam sob a influência da casa de Saul. Quando terminou os 7 anos de governo ali naquele local, já reuniu toda a nação de Israel e ungiram rei sobre todo o território de Israel. E Davi, ele faz uma pergunta: aonde está a arca de Deus? A arca está na casa de Abinadab, está lá, 20 e tantos anos. Vamos buscá-la. O primeiro ato da administração de Davi não foi construir uma casa, não foi edificar isso, comprar aquilo, mas o primeiro ato foi trazer a presença de Deus para o centro da adoração. O improvável, ele faz isso na sua história. Aquele que ninguém dá nada por ele, ele traz a existência de Deus. E quando a presença de Deus chega, todo aquele local começa a ter mudança. E houve a maior mudança na história de Israel sobre o governo de Davi e sobre o governo de Salomão. Foi cumprido todo o livro, o capítulo de Deuteronômio 28, do 1 a 14. Deus mandou a bênção, Deus abençoou o celeiro, Deus repreendeu o inimigo e deu sossego para a nação de Israel. Talvez você entrou aqui nessa noite como um improvável, mas Deus está dizendo para você que você é o escolhido. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus santo, Deus eterno, nesta noite, neste momento, eu quero apresentar a vida do teu servo, a vida da tua serva diante da tua presença. Pai amado, Deus de poder e glória, que o Senhor possa estender as tuas mãos, que o Senhor possa operar as tuas maravilhas neste momento e realizar a tua obra pelo poder do teu Espírito Santo. Toma a vida do teu servo, Pai,
Toma a vida da tua serva, Senhor, diante da tua presença, e que o teu milagre e que a tua obra, ela possa, Senhor, se manifestar na vida do teu filho e também sobre a vida da tua filha. Estenda, Deus, as tuas mãos nesta hora. Opera, meu Pai, as tuas maravilhas neste momento e realiza o teu milagre. Eu estou vendo aqui, Senhor, pessoas que foram consideradas por outros improváveis, pessoas que foram, aleluia, analisadas, vistas suas vidas por outras pessoas, e ali foram consideradas pessoas que não teriam vitória. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor escolheu este homem, que o Senhor escolheu esta mulher, para ele ser uma bênção na terra, para ele contrariar todas as expectativas, para ele, Senhor, receber todas as vitórias da parte do Senhor. Somos improváveis, mas o Senhor tem nos escolhido. Faz, Senhor, da vida destes homens e destas mulheres canais de bênção para a tua glória. Entra neste lar, entra nesta casa, entra, Pai amado e santo, nesta família, e realiza o teu milagre pelo poder do teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, e eu te peço nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, venha tocar, venha, Senhor, realizar, ó Pai amado, a tua obra em nossas vidas. O nosso coração está aberto, a nossa alma, Pai, está voltada para o teu altar. Então trabalhe nesta noite, trabalhe nesta hora nas nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, almejamos, temos sede da presença do Senhor, e como fizeste na vida de Davi, faça na nossa. Traga a tua unção, Pai, traga a tua unção, Deus, e que o teu Espírito, a partir deste momento que nós ungido formos, que o Senhor possa se apoderar das nossas vidas, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo esteja plenamente conservado para uso exclusivo do teu Espírito Santo. Oh meu Pai, repreenda nesta hora todas as barreiras, repreenda nesta hora todos os obstáculos, todos os impedimentos, e dê ao teu servo e à tua serva a tua vitória, a tua bênção e a presença do teu Espírito Santo. Não deixe, Senhor, porque é uma promessa do Senhor. O Senhor mesmo disse aos discípulos: eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador está conosco todos os dias. É o Consolador que trabalha no nosso coração, é o Consolador que nos dá força para prosseguir, é o Consolador que nos dá ânimo para continuarmos nesta jornada. Meu Deus e meu Pai, a tua igreja, ela se reuniu aqui nesta noite, vieram e congregaram para te adorar. Ó Deus, ouve hinos, ouve salmos, aleluia, e o Senhor nesta hora ordena a tua bênção e a tua vitória para todo sempre sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Eu declaro a tua bênção e a tua vitória, e assim como em paz vieram a esta casa, Senhor, em paz retorne aos lares, debaixo da tua bênção e da tua proteção. É o que eu te peço nesta noite, ó eterno e poderoso Deus, sobre as nossas vidas, a tua bênção e a tua libertação. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe.